Excelente dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta edição do Despertar para o Trabalho de 2021. Este programa é criado e desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados. São palestras mensais voltadas à capacitação de trabalhadores do comércio em geral, sempre com temas motivacionais, onde empresários e gestores de equipe estão convidados a participar. Os colaboradores das empresas associadas à sede, com maior índice de frequência nas palestras realizadas ao longo do ano, concorrem ao prêmio Assiduidade. Já as empresas que mais incentivam os trabalhadores a participar do programa são contempladas com o prêmio A Sede de Incentivo. O regulamento está disponível em nosso portal. Sigam todas as regras e concorram a prêmios. Participem e boa sorte! Agradecemos às empresas associadas patrocinadoras do Despertar para o Trabalho de 2021. A Sotelha, Ser Grande, Inflex, Sucoprates, Suncred e Unigran. O tema de hoje, Tamo Junto, a força do trabalho em equipe, será conduzida por Cassie Adria, Life e Executiva Coach, terapeuta holístico, analista comportamental, jornalista, especialista em gestão da comunicação e gestão de pessoas, tem 25 anos de jornalismo, experiência em consultoria de comunicação e assessoria de imprensa. Desde 2015, desenvolve trabalhos de coaching nas áreas de vida e carreira, com foco em produtividade e comunicação positiva. Fiquem agora com Cassie. Olá, muito bom dia. Estou feliz da vida de estar aqui com vocês nesta manhã. Meu nome é Cassie Adria, eu sou da cidade de Americana, sou comunicóloga, sou coach de desenvolvimento de habilidades e também treinadora de equipes. O foco de atuação dentro das empresas é sempre com um olhar para a comunicação e produtividade de líderes. E eu estou muito contente de estar com vocês hoje, a convite da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, para falar sobre trabalho em equipe. Pois é, nosso tema de hoje é #Tamo Junto, a força do trabalho em equipe. E eu adoro falar de trabalho em equipe, porque isso tem muito a ver com o meu dia a dia dentro das empresas, trabalhando através de treinamentos, o desenvolvimento de habilidades para funcionar em equipe, para se relacionar bem no trabalho, para obter uma boa liderança e principalmente, para interagir de uma forma produtiva, de uma forma eficaz, de uma forma satisfatória, principalmente para você mesmo, Isso tudo sem perder qualidade de vida, que é o nosso grande desafio como profissionais, E eu estou muito feliz de conhecer o projeto de vocês, que é o projeto Despertar para o Trabalho, algo muito interessante e que eu tenho a honra de hoje estar participando. Então vamos lá, vamos interagir para o nosso tema. O que significa trabalho em equipe? O trabalho em equipe ele é muito desafiador, porque ele se resume principalmente no sentido de garantir um relacionamento equilibrado, harmonioso, para que as coisas aconteçam, os objetivos sejam alcançados e que, principalmente, cada integrante saiba qual é o seu papel, qual é o seu desempenho nisso tudo. Então, para iniciar, para entrar nesse tema, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Olha só o que a gente tem aqui, Nós temos um círculo central na cor azul, com o indivíduo dentro, e depois outros grupos que interagem com esse indivíduo, mas esses grupos, eles não se conectam entre si. Eles apenas interagem ali com o alvo central, que aqui nós podemos fazer uma leitura que pode ser o líder, pode ser a empresa, pode ser a diretoria, e os departamentos ali funcionando de uma maneira que se remete, a esse alvo central. E aqui nós temos uma segunda imagem, observe, aqui também a gente tem um alvo, mas a disposição dos indivíduos mudou, Enquanto em uma eles estavam agrupados, aqui nós percebemos que são indivíduos que
têm o seu papel, o seu posicionamento e estão ali direcionados para um objetivo, para um alvo. Mas qual que seria a diferença entre essas duas imagens quando a gente pensa em empresa, quando a gente pensa em trabalho em equipe? Vamos observar aí a diferença entre elas, né? Então, numa a gente tem o alvo e uma pessoa coordenando, comandando tudo isso, e no outro a gente também tem um alvo, mas são indivíduos com papéis bem definidos, né, para que eles possam olhar para o mesmo foco e atuar de uma maneira direta, de uma maneira positiva. Então, assim, nessa primeira imagem a gente vê grupo, né? A definição de grupo, que normalmente é o que acontece nas empresas. Cada um no seu departamento, cada pessoa compondo ali o seu nicho, né? E todos eles se remetendo a uma liderança, a uma chefia, a uma diretoria. Mas você percebe que não tem ali um envolvimento a, entre esses nichos, né? Esses departamentos, como se eles tivessem vida própria, como se eles apenas existissem de uma maneira fechada e única, né? E isso não significa que o objetivo vai ser atendido, né? Porque fica todo mundo olhando de uma forma isolada para aquilo que precisa ser alcançado. Imagina, por exemplo, que você vai para o cinema, né? Você tem ali, você escolheu um filme para assistir, você definiu que você vai na sexta-feira, na sessão das 9 da noite. Quando você chega lá, todo mundo tem o mesmo objetivo, assistir aquele título às 9 da noite. Então, chega aquela multidão de pessoas que vão para aquele objetivo, mas elas não interagem, elas não se conhecem, elas não estão juntas para um propósito coletivo. Elas estão juntas para um propósito individual ou, no máximo, ali do seu grupinho de atuação. Quando a gente traz esse cenário do cinema que eu estou trazendo de exemplo para as empresas, nós percebemos que isso nem sempre gera aquilo que a empresa verdadeiramente precisa, que é de uma equipe com sinergia, com os departamentos interligados, parceiros, funcionando de uma maneira harmônica para que a trajetória a ser alcançada, o objetivo a ser alcançado, conte com o empenho de todos de uma maneira estruturada, organizada e de parceria. Ali fica cada um por si e Deus para todos. Isso não é equipe, gente, isso é grupo. Há ali um sentimento individual, não coletivo. Porém, quando a gente olha para essa segunda imagem, nós já vemos indivíduos bem posicionados e de uma maneira coletiva. Isso é equipe. Quando todos estão reconhecendo o seu papel, reconhecendo o seu posicionamento e, quem sabe, até quais são as suas competências, habilidades e talentos para fazer a coisa funcionar, para fazer a engrenagem, né, funcionar de uma maneira que o objetivo seja alcançado com a participação de todos, não sobrecarregando um ou outro, mas com todos entendendo a importância do seu papel e da sua participação num processo corporativo. Veja se isso faz sentido para vocês. E nós percebemos no dia a dia que muitas empresas funcionam no modelo de grupo e não no modelo de equipe, né? E as pessoas acabam não identificando que elas estão nessa realidade mais individualista, mas deixe comigo, aí, e perdendo a oportunidade de alcançar resultados mais rápidos quando a equipe está unida. E aí a gente pode mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, né, no trabalho em equipe. Por que que em algumas empresas funciona, em outras não funciona? O que que acontece que a gente consegue ver que uma equipe tem tudo mais redondinho, pessoal motivado, engajado, parceiro, né, envolvido, e em outros, pessoal mais desanimado,
pessoal menos comprometido, mais ranzinza, mais apático, apagadinho. Por que que isso acontece? Vamos pensar nisso. O trabalho em equipe, ele não funciona, gente, quando a gente lida com um cenário que trazem aí a referência dessas duas imagens, né? A primeira é da competição, em que cada um quer se destacar mais que o outro, em que existe ali uma disputa de espaço, uma disputa para chamar atenção, em busca de reconhecimento, em busca de um novo papel, de uma promoção e etc. Este cenário de competição, ele acaba gerando nos participantes uma certa rixa, um mal-estar, uma desconfiança, em que eles não reconhecem que juntos eles podem ir mais longe. Por quê? Porque soma habilidades, soma competências, soma expectativas, né? E isso faz com que então as coisas funcionem melhor. Mas quando tem a competição, não. As pessoas agem de uma maneira velada, às vezes maldosa, gerando a rádio peão, né, que é disseminando ali naquelas conversinhas paralelas, sementinhas que criticam, que difamam, que fofocam sobre determinadas pessoas, departamentos ou situações. E isso gera um clima de apreensão e também de exclusão. E isso não é positivo, isso não é saudável quando a gente está falando em alcançar objetivos mais rápidos, consistentes e um sucesso corporativo, porque a empresa indo bem, nós também acabamos nos beneficiando disso. Então, o trabalho em equipe ele não funciona quando nós estamos inseridos num ambiente competitivo, assim como quando nós estamos inseridos num ambiente em que as pessoas querem se dar bem sozinha. Eu trouxe o exemplo aqui da dança da cadeira, né? Quem aqui não fez a brincadeira da dança da cadeira quando era pequenininho? Observem, gente. Dança da cadeira, o que que acontecia? Colocava as várias cadeirinhas, né? Sempre uma a menos. E aí as pessoas ficavam rodando em torno da cadeira enquanto a música tocava. E quando a música parava, o que que você tinha que fazer? Correr para garantir o seu. Então, é uma brincadeira inocente, mas que fica registrado na nossa memória, principalmente emocional, que nós podemos perder a nossa cadeira a qualquer momento. Então, que para isso nós precisamos ser melhores que os outros, nós precisamos ser mais esperto que os outros. E aí a gente perde o senso de parceria. Por quê? Porque fica muito mais prevalecendo a desconfiança do que a vontade em somar esforços. Perceba que aqui a gente está falando de competição, né? De duas formas. Uma de querer o melhor posicionamento e o outro de querer garantir a sua sobrevivência num processo. Ambos têm a ver com aquilo que a gente aprendeu, principalmente na infância. Quando nosso pai ou nossa mãe falava assim: olha, eu quero que você tire 10, porque o filho da vizinha tira 10 nas provas de matemática. Então, essa comparação, né, essa comparação já é um tipo de competição, em que você começa ali ser comparado com os outros e você não quer ser desmerecido, ser desprestigiado, até porque você está se esforçando. Mas aí a comparação com o primo mais velho, com o filho do vizinho, né, com qualquer outra pessoa, isso faz com que você aos poucos deixe de valorizar a si mesmo e fique mais olhando para o outro do que para si. E isso, quando a gente pensa em equipe, gente, é um desastre. Porque isso faz com que nós não queiramos ser parceiros, mas que a gente queira simplesmente sobreviver. E isso afeta muito o clima organizacional, a produtividade, principalmente a força coletiva para o alcance de resultados. Agora, o trabalho em equipe funciona quando a gente consegue se sentir parte,
como se fosse uma grande engrenagem em que as coisas vão funcionando e você se vê dentro dessa engrenagem. Você reconhece o seu papel, você reconhece o seu valor, você acaba identificando o seu pertencimento a esse sistema. Né? Veja se isso faz sentido para você. Está trazendo aí na memória situações e circunstâncias que fazem com que você identifique o que significa trabalho em equipe e o que significa grupo, cada um por si? No trabalho em equipe que funciona, todos têm foco. O que é foco? Olhar para o mesmo local, iniciar e terminar um trabalho, se organizar para isso, entender que você é indispensável neste processo. Indispensável por quê? Porque hoje em dia as empresas contratam equipes muito enxutas, cada um tem o seu papel bem definido. Por quê? Porque não tem substituto. Se você não fizer, vai prejudicar o processo. Se você se atrasar para o trabalho, não tem alguém que possa iniciar aquilo que cabe a você fazer. Se você falta e não avisa, o seu líder, a sua equipe, vai ficar prejudicada, porque você é um membro necessário para aquilo. Observem isso. Então, o trabalho em equipe que funciona, todos possuem foco, olham para o mesmo objetivo, querem cumprir metas para chegar no processo de conquista juntos. Uma outra circunstância é a clareza. Clareza do que você faz, por que você faz, quando tem que fazer, como deve ser feito, por quê. Trabalhando prazo, trabalhando meta, trabalhando identificação. Porque se nós não sabemos por que fazemos o que fazemos, qual é o seu nível de motivação? Mínimo. Normalmente, os líderes falham nesse campo. Por quê? Porque eles acham que explicaram e o outro finge que entendeu. E na hora da cobrança, todos estão envolvidos num processo em que queriam que o melhor acontecesse, mas não aconteceu por falhas na comunicação. Então, clareza é indispensável. Clareza de qual é o seu papel, clareza do que é que a empresa espera de mim, clareza do que esse projeto, onde ele vai nos levar, por que é que eu estou inserido nisso, qual é o prazo disso. Tudo é importante. Perceba que está na comunicação. Então, o trabalho em equipe precisa de uma comunicação clara entre todos os participantes. Também é necessário ter metas bem definidas. O que é meta, gente? É saber o que fazer, quando e por quê. E ter um esforço para cumprir essa meta. É óbvio que quando a gente fala em equipe, nós estamos compreendendo que muitas metas, elas são atingidas se houver uma soma de esforços. Porque se eu agir sozinha, eu vou fazer apenas uma parcela daquilo que precisa ser feito. Lembra da imagem? Aqueles nichos separadinhos e um alvo em que não se interagia. Quando nós estamos em equipe, nós reconhecemos o nosso posicionamento, nós estamos engajados nisso e nós queremos fazer parte disso. Então, definir metas, principalmente com a equipe, para que todos saibam, né, a razão disso tudo, faz com que o engajamento seja muito maior. Muitas empresas tratam metas como um segredo de Estado. Fica uma coisa um pouquinho para um pouquinho para outro, gerando insegurança, desconfiança, ao invés de gerar o contrário. Busca de parceiros, engajamento, envolvimento e vontade de fazer. Então, precisamos sempre estar atentos. Se eu quero uma equipe eficaz, se eu quero profissionais eficientes na minha equipe, metas bem definidas, comunicação clara e foco na atuação são indispensáveis, assim como o senso do coletivo. Né? Nós precisamos compreender que as boas relações melhoram a qualidade do trabalho. Por quê? Porque melhora a qualidade do meu bem-estar em fazer parte daquela equipe. Eu me sinto pertencente, eu me sinto envolvido, eu me sinto responsável e eu quero estar neste processo.
Agora, quando se pensa no individual, a gente cai naquele processo de que não funciona o trabalho em equipe, porque gera competição, desconfiança e aquele senso de solidão. Estou sozinho nisso, estou sobrecarregado nisso. Percebe? E isso está no nosso dia a dia. E isso prejudica a equipe, prejudica o resultado buscado e muitas vezes não se está olhando para a engrenagem que está com o dentinho ali falho. E o senso de parceria, gente, também é muito importante. O parceria é a vontade que eu tenho em ajudar o meu colega, em ingressar em um projeto em que cada um tem o seu papel, em fazer com que o meu talento tenha uma contribuição para que as coisas aconteçam. E eu sou boa na comunicação, o outro é bom em contas, né? E na área exatas. Se a gente soma, nós conseguimos compreender ou abranger abordagens mais amplas e eficazes, ao ponto que se eu fico sozinha só na comunicação e precisa fazer um relatório qualitativo e quantitativo, fica falho. Então, quando a gente busca parceiros e a gente cria essa união de esforços, as coisas tendem a funcionar melhor. E existem 3 tipos de trabalhadores, e nós precisamos compreender em qual desses 3 a gente se encaixa. Por quê? Porque num trabalho em equipe é indispensável que eu saiba como é que eu funciono nesse processo. E como o meu colega do lado, que está na minha equipe, funciona nesse processo. Percebe que nós não estamos numa bolha, sozinhos, independentes. Nós precisamos entender o tempo todo como eu contribuo para esse processo e como meu colega aqui contribui também para este processo. E nesse sentido, é importante reconhecer em que momento que nós estamos na nossa condição profissional de trabalhador. Existe o trabalhador que é aquele trabalhador ocupado. Vamos definir o que significa ocupado, gente? Ocupado é aquele trabalhador que não tem tempo para nada. Ele não tem tempo e ele não tem resultado. Por quê? Porque ele é desorganizado, ele se perde no processo, ele começa e não termina as coisas, ele não busca informação, ou ele finge que entende e depois não sabe dar andamento nas coisas, e o tempo passa, as coisas acumulam, o resultado não vem, a pressão é grande. Então é aquela pessoa que está sempre esbaforida, desesperada, angustiada, tensa, né? Como que é esse indivíduo ocupado numa relação de equipe? Terrível. Por quê? Porque ele está sempre mal-humorado, está sempre carrancudo, está sempre inacessível, porque ele não tem tempo de interagir, ele não tem tempo de esclarecer, ele não tem tempo de se sentir parte da equipe. Ele age mais como se fosse um grupo, cada um por si. Percebem isso? Conhecem pessoas assim? Então, esse é um dos tipos de trabalhador. O segundo tipo é o arrastador de pedra. O arrastador de pedra já é aquele que ele é muito dedicado. Ele até conquista resultados, mas ele não tem tempo para nada. Ele é aquele que faz tudo. Chega um, fala para ele: olha, vamos ajudar a gente ali a organizar aquele armário? Vamos. Mas ele já estava fazendo outra coisa, estava ocupado. Mas ele vai porque ele quer ser aceito naquele grupo, naquela equipe. Aí chega o outro e fala assim: você pode parar no que você está fazendo e me ajudar? Posso. E ele vai fazer o outro. E aí ele começa um monte de coisas ao mesmo tempo. E como ele é competente, como ele se sente necessário, ele faz hora extra. Ele está sempre devendo algo para alguém. Ele está sempre dando desculpas. Por quê? Porque ele não consegue cumprir tudo que precisa ser feito, porque ele não começou e terminou. Ele está sempre começando coisas e para os outros, os trabalhos que referem-se a ele acabam ficando em segundo plano. Então, qual é o nível de eficiência desse indivíduo que a gente classifica aqui como arrastador de pedra? A eficiência dele é mediana para baixo. Por quê? Porque ele está sempre servindo e ele não é servido. Ou seja, ele está querendo mostrar que ele é necessário e útil para os outros, mas ele não está olhando para a sua condição profissional,
que tem ali as suas prioridades, as suas atividades importantes e necessárias, e que aí ele acaba atrasando, fazendo hora extra, acumulando e não entregando conforme deveria ser feito. E o terceiro tipo de trabalhador, já está aqui na tela, é o realizador, que é aquele trabalhador que ele tem tempo, porque ele se organiza bem, e ele tem resultado, porque ele reconhece qual é o seu papel, ele se enxerga como integrantes de uma equipe, como integrante de uma equipe, porém ele não deixa de cumprir tudo aquilo que lhe cabe. Mas com organização ele planeja o seu dia, ele sabe estabelecer prioridades, ele consegue negociar prazos, ele até atende, né, as demandas da equipe como parceiro, porém ele não deixa de fazer a parte dele. Percebe que quando a gente traz para um cenário de equipe, que a gente fala de foco, que a gente fala de parceria, de organização, de clareza na comunicação, saber como eu estou funcionando faz toda a diferença para que eu, sendo uma peça dentro desse tabuleiro, né, eu consigo ter uma movimentação segura, eficaz, saudável e bem-sucedida. Isso tudo está fazendo sentido para vocês? Porque isso tem a ver com a minha relação com o trabalho, a sua relação com o trabalho. E isso, gente, faz toda a diferença na nossa qualidade de vida, no nosso nível de satisfação pessoal e profissional. Então, observe como é que você tem se posicionado, se é ocupado, se é um arrastador de pedra ou se é um realizador. E mais do que isso, amplie a sua visão diante da relação do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é para nós uma oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de ter estabilidade, oportunidade de atender às nossas necessidades. Por quê? Porque com salário você consegue pagar um aluguel, pagar as despesas, consegue investir, consegue estudar, consegue comprar um carro, uma moto, consegue tudo aquilo que você busca para a sua vida. É uma oportunidade porque ela se renova todos os dias. Quanto mais eu sou dedicado, comprometido, reconhecido, mas principalmente porque eu me reconheço e eu me valorizo, a oportunidade, ela então passa a ser percebida, porque ela existe. Porém, muitas vezes, se a gente está numa zona de conforto, ou se a gente está muito desanimado, a gente não enxerga que o trabalho é uma oportunidade. Oportunidade de atender principalmente às nossas necessidades pessoais e sociais, né? Também é a oportunidade, o trabalho de aprender coisas novas, porque todo aquele trabalhador que se posiciona como um sabichão, um sabe-tudo, esse logo logo vai ficar pelo caminho. Por quê? Porque nós, indivíduos, pessoas, a gente aprende todos os dias. Nós estamos em constante processo de crescimento, de valorização, de reconhecimento de talento. E aprender coisas novas só agrega, soma em nós habilidades e competências. Agora, aquele que acha que sabe tudo, ele estaciona. E ele é um chato pra caramba. Por quê? Porque tudo aquilo que você vai falar com ele, ele se posiciona com arrogância, como alguém inacessível, como alguém até intragável. Conhece gente assim? Então, nós precisamos entender que, para uma relação saudável no trabalho, aprender coisas novas é indispensável e, principalmente, nos coloca numa condição de sermos um ótimo parceiro de trabalho, porque aí a gente começa a somar esforços e possibilidades, não é verdade? E a relação com o trabalho também é uma grande chance de melhorar as nossas competências. De que forma? Quanto mais eu aprendo, mais habilidades eu desenvolvo, mais competente eu fico. E aí a gente começa, então, a reconhecer que no nosso papel nós temos oportunidade de crescer na empresa, nós temos oportunidade de crescer como indivíduos talentosos, nós nos sentimos com a autoestima lá em cima, nós nos sentimos identificados com aquilo que a gente faz.
e até fica fácil de reconhecer ou de identificar, né? Eu acho que a palavra é essa, de identificar o que o seu trabalho, o seu talento, aquilo que você faz tem a ver com a sua missão de vida, com aquilo que você verdadeiramente quer contribuir para este mundo, para esta vida, dentro de um processo feliz. A relação com o trabalho também amplia os relacionamentos. Isso é maravilhoso, porque a gente pode conhecer cada vez mais pessoas, melhorar as nossas relações, é, participar, né, de situações que nos trazem novas experiências. E também nos ajuda na relação com o trabalho a pertencer a um grupo que vai nos acolher, vai nos reconhecer, vai nos valorizar. E não é porque nós dependemos da validação do outro, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas porque quando a gente pertence a um grupo e se compromete com isso, com responsabilidade, com respeito, com vontade, com desejo de que tudo isso dê certo, as relações se tornam muito produtivas, muito amorosas e muito fortalecidas. E isso é maravilhoso para todos nós, né? E o trabalho também provém o nosso sustento, né, minha gente? Porque nós muitas vezes precisamos muito, né, nos garantir, nos fortalecer num processo de identificar que eu sou necessário e eu quero fazer parte de tudo isso, né? E isso é maravilhoso, isso que faz sentido acordar todos os dias de manhã e falar: hoje meu dia tende a ser bem-sucedido por conta do que eu tenho como oportunidade, por conta de que este trabalho é para mim, é necessário e eu sou uma pessoa privilegiada. Então isso tem a ver com pertencimento, né? Aqui a gente faz a brincadeirinha do Snoopy, né? De mãos ao alto, está um abraço, né? Por quê? Porque todos nós desejamos pertencer a um grupo bem-sucedido. Todos nós desejamos ser reconhecidos, valorizados, elogiados, apoiados, enfim, tudo aquilo que acolhe e que faz com que a nossa existência tenha um sentido positivo. Então, nós precisamos entender que para pertencer, nós devemos nos posicionar adequadamente. Primeiro, desejando fazer parte, desejando que as coisas funcionem. Nós, muitas vezes, conhecemos funcionários que torcem para que dê errado para a empresa, que torcem para que o colega seja prejudicado, né? Para que o erro dele seja revelado ou seja demonstrado, né? Como uma grande lição. Isso tudo é muito agressivo, isso tudo é muito nocivo para um clima organizacional. E até para você mesmo. Quantos aqui já se envolveram em fofocas e depois se arrependeram? Mas, depois de participado, depois de falado, dá para voltar atrás? Não. Então é importante que para pertencer e ser feliz nisso, nós precisamos querer que tudo dê certo. Nós precisamos olhar para o positivo. Nós devemos querer que as coisas aconteçam de um jeito que seja um sucesso. Porque se a empresa vai bem, eu também vou bem. Se a empresa ganha mais, a chance de eu ganhar mais também aumenta, né? Ai, mas não é assim onde que eu trabalho, não. Gente, nós precisamos compreender que ao se sentir pertencente, nós geramos relações de confiança e de parceria, e isso tende a melhorar para todo mundo. A grande questão é que quando a gente pensa só como grupo, como indivíduo, como eu, como competitivo, como alguém que está esperando para pegar a tua cadeira e deixar alguém em pé, como na questão da brincadeira da cadeira, da dança da cadeira. Percebem? Então, para que a gente tenha o poder do pertencimento, a gente precisa usar de valores morais importantes, como a sinceridade, o respeito, a confiança, a empatia e até a paciência, né? Concordam comigo?
Então, assim, todos nós buscamos o sucesso, a empresa busca o sucesso. Quando ela te contratou, ela estava acreditando que essa contratação seria um sucesso. Quando você foi até lá para participar da entrevista de seleção, estava buscando o sucesso de vocês dois juntos. Então, tudo isso está num DNA, ou seja, numa energia, numa composição que tende a tornar as coisas mais acessíveis e possíveis. Mas para isso nós precisamos entender que é uma relação mútua. Eu ofereço algo e a empresa me oferece algo. Não é uma troca descompromissada. Tudo isso tem a ver com o que nós queremos nos propor a fazer e a conquistar. E no DNA do sucesso, existem 3 pilares indispensáveis: o da sinergia, o da sintonia e o da simpatia. São 3 S's poderosos. O que é sinergia, gente? Sinergia é a identificação, fazer parte, o tal do pertencimento. Então, o meu departamento tem sinergia. Vamos citar um exemplo. O meu departamento é o departamento de marketing e ele tem sinergia com o departamento comercial. O comercial depende do marketing e o marketing depende do comercial. O comercial tem sinergia com o departamento de marketing e o departamento de produção. Por quê? Porque a produção funcionando bem, ele tem produtos de qualidade para vender e o marketing tem um produto de qualidade para divulgar. Então, a gente percebe que vai criando ali uma relação de construção de escadinha para o sucesso. Isso é sinergia. Sintonia é quando eu, então, me identifico com o outro, eu me identifico com o esforço dele, com a necessidade dele, com o desejo dele, e essa troca, né, favorece o coletivo, é o ganha-ganha. Eu ganho, ele ganha, a empresa ganha, o cliente ganha. Isso está no DNA de sucesso, porque se não houver esse sentimento e predisposição do ganha-ganha, sempre alguém vai perder. E se perde, se uma parte de toda essa corrente perde, não há sucesso. Infelizmente, não é assim que funciona. E a simpatia é você ter um posicionamento, uma personalidade agradável para ser um ótimo colega de trabalho, um ótimo profissional, um parceiro comprometido e respeitado e principalmente reconhecido, que é tudo que a gente quer. Percebe, então? Esses 3 S's poderosos, eles são indispensáveis para nós, trabalhadores, como para a empresa. E aí a gente entra numa questão das relações que deve se considerar a questão que a gente chama de ética. O que seria essa questão ética, gente? Vamos pensar junto. Deixa eu abrir um pouquinho a tela aqui para que a gente possa interagir nesse sentido de entender a ética, né? Pensa comigo. Eu estava comentando aqui, né, que a gente muitas vezes quer, mas não deve. Deve, mas não quer fazer. Pode, mas não deve. Né? São coisas que acontecem no nosso dia a dia. E por que é ética? Porque exige de nós um entendimento de que isso pode prejudicar. Pode prejudicar alguém, pode prejudicar a equipe, pode prejudicar o todo. Né? Então, assim, é muito importante que a gente traga um entendimento claro, verdadeiro e carinhoso, né? Dessa questão de que eu quero, mas será que eu posso? Né? Eu devo, mas será que eu quero? Né? E às vezes eu posso, mas eu não devo. Esse tipo de reflexão é importante que a gente faça, porque prejudicar o outro é algo que afeta muito o nosso bem-estar, porque fica aquele sentimento de decepção, fica o sentimento de frustração, fica até um sentimento de medo do que vem por aí. E isso afeta o nosso humor, afeta o nosso sono, afeta a nossa produtividade.
Então, sempre pense que no trabalho nós precisamos ser éticos. E essa ética envolve sempre entender o que eu quero, eu posso e devo? O que eu devo fazer, eu quero fazer de fato? O que eu posso fazer, né? Eu devo fazer? Porque isso vai melhorando aí nosso posicionamento diante de tudo. E não podemos deixar de falar de comunicação, né? Quando a gente fala em equipe. E entender como funciona a comunicação é indispensável. Observem esse gráfico que eu trouxe. O apontamento laranja, né? Ele fala da comunicação não verbal do nosso corpo. O que ele representa aí? Que o nosso corpo, numa comunicação com o outro, ele representa 55% do que está sendo transmitido. Eu não disse dito, do que está sendo transmitido para o outro. Imagina que a pessoa chega para você e fala bom dia. E você fala bom dia. Você falou bom dia, mas você está com olheira, você está cabisbaixo, você está arrasado. Esse bom dia vai soar como sendo algo entusiasmado para o outro? Não vai. Você respondeu verbalmente, mas o seu corpo não está confirmando essa informação. Porque o que sai pela nossa boca, numa comunicação, representa apenas 7% de tudo aquilo que está sendo dito de fato. Porque nós nos comunicamos muito além da fala. Observe aqui, olha, no verde, o tom da nossa voz. Ele tem um impacto muito grande naquilo que a gente está expressando para o outro. 38% daquilo que está sendo comunicado. Olha só, minha gente. O tom da voz representa 38%. O meu corpo, meu gesto, as minhas reações, o jeito que eu estou andando, que eu estou vestido, posicionando, olhando, carrancudo ou sorrindo, gesticulando, isso representa 55% de tudo que está sendo dito para o outro. E apenas 7% refere-se a palavras. E a gente não se atenta a isso. Às vezes um colega vem e a gente tem desdém no jeito de olhar para ele. A gente despreza com o olhar, com a boquinha torta, com um sorrisinho amarelo. Percebe? O tom da nossa voz, a agressividade que a gente impõe na voz, isso tudo gera ruído, minha gente. E ruído atrapalha demais a comunicação. Esses ruídos fazem com que a gente, muitas vezes, não consiga se posicionar adequadamente para o outro. E tem estudos que dizem que 60% dos problemas e conflitos dentro das empresas são provenientes de falha na comunicação. Olha só isso, o quanto a gente já contribuiu para conflitos e nem percebeu, achando que só o fato de estar quieto já seria uma grande contribuição, mas não é. Se você está emburrado, se você está agressivo, se você está dando patadinhas, tudo isso é comunicação, minha gente, e afeta a equipe. Por quê? Porque ninguém gosta de ser maltratado, desprezado, ignorado, enganado. E isso tem a ver como nós nos comunicamos com os outros. Então, eu trouxe esse gráficozinho aqui, não sei se vocês já conhecem, que é um gráfico que tem dois indivíduos, então, se comunicando, e tem o balãozinho A, o balãozinho B, o C e o D. Então, vamos imaginar que esses dois carinhas estão conversando, e que aí, esse que está aí na tela do lado esquerdo, com o balãozinho A, ele pensa no que ele quer falar para o outro. Ele já elaborou o que ele quer falar. Aí, quando ele fala, saiu pela boca dele, ele soltou para o outro apenas 80% daquilo que ele imaginou falar. Ele tinha uma ideia de 100% e quando ele falou, só saiu 80% daquilo que precisava ser dito segundo o que ele queria. O outro, né, quando ele recebeu a informação,
essa informação chegou para ele num processo de entendimento, né? De ouvir o que o outro está dizendo, apenas 60% da informação foi captada. Olha só, tinha 100% do que precisava ser dito. Quando o indivíduo falou para o outro, já perdemos desse conteúdo, né? Caiu para 80%. Quando o outro ouviu, ele só ouviu 60% de tudo que precisava ser dito e, pasmem, ele compreendeu 40% desse conteúdo. E por que isso? Porque ele é leso, ele tem algum probleminha mental? Não. Nós estamos envolvidos num processo como esse, porque existem muitos ruídos, minha gente. Entre o que eu quero falar e o que o outro ouviu, tem todo um processo que acontece, né? E esse processo acontece de uma forma que ele enfrenta ruídos, barreiras, que podem ser ruídos mesmo de ambiente, um ar-condicionado, uma buzina, um rádio, um telefone tocando. Podem ser ruídos emocionais, né? Preocupação excessiva. Ai, será que eu desliguei o ferro em casa? Será que o meu filho não está mais com febre? Será que o banco vai me dar uma resposta hoje? Tudo isso são ruídos. Então, quando esse indivíduo que está recebendo a mensagem enfrenta vários ruídos, o nível de compreensão da informação diminui. E por que eu estou dizendo tudo isso? Se comunicação representa 60% dos problemas e conflitos dentro das empresas, e nós temos uma perda de compreensão do que precisa ser dito e aquilo que eu verdadeiramente capto, eu preciso melhorar o meu processo de comunicação com o outro, validando a informação, né? Perguntando para o outro, vamos revisar então tudo que foi dito, o que foi que você compreendeu, qual a contribuição que isso traz para você, porque isso contribui principalmente, gente, num processo de feedback, quando a gente quer falar com o outro sobre as habilidades e os pontos de melhoria. E se isso gera conflito, nós precisamos compreender que em um cenário de conflito, cada um rema por um lado, porque existe um processo de defesa. Autodefesa, ninguém quer errar, ninguém quer ser exposto, ninguém deseja ser fragilizado, né? E existem conflitos que eles aparecem, porque é inevitável em qualquer grupo, as pessoas são diferentes, mas nós precisamos ter maturidade para lidar com isso e compreender que muitas vezes isso não está num campo técnico, está num campo comportamental, numa comunicação mal feita, num esclarecimento. Lembra quando a gente falou do que funciona na equipe e que aparece ali a clareza, o foco e a parceria? Pois então, todas as vezes que ocorre um conflito, significa que um desses pilares estão fragilizados e se deve olhar para eles. Por quê? Porque esse conflito ele pode ficar guardado dentro de si, que é o famoso copo cheio, como ele também pode ser exteriorizado, que é quando se vai mesmo falar, se posicionar, muitas vezes agressivamente, requerendo o seu direito. Então, nós precisamos compreender que, ao lidar com o conflito, a comunicação, que muitas vezes foi onde gerou toda a falha, é também o grande remédio. Então, precisamos também ter um posicionamento adequado diante do conflito, porque muitas vezes as pessoas se colocam de vítima num conflito. E eu gosto muito dessa frase do Walter, em que ele fala o seguinte: em 50% dos conflitos você é vítima, nos outros 50% você é cúmplice. Ou seja, as coisas acontecem porque há um relacionamento, e um relacionamento é composto de duas ou mais partes. Então, a gente tem que parar com essa condição de que eu sou um coitadinho, eu sou vítima, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, e se posicionar adequadamente, assumindo suas falhas, reconhecendo aonde você precisa melhorar, reconhecendo principalmente que, participando de uma equipe, você precisa estar sempre atento e disponível para buscar o equilíbrio do todo. Isso faz sentido para vocês? E nós precisamos compreender principalmente, gente,
que a conexão entre as pessoas não se baseia aí simplesmente, né, nessa questão de tecnologia, né, de usar o celular. "Ah, eu preciso falar com fulano", manda o WhatsApp para ele. "Ah, eu preciso mandar uma mensagem para o departamento X, vou mandar um e-mail porque fica formalizado". Gente, relacionamento é de pessoa para pessoa. Nós precisamos compreender o quanto é importante, né, ter um bom relacionamento. Isso significa olhar nos olhos, isso significa pegar o telefone e conversar com o outro, isso significa, dar ao outro a oportunidade de te conhecer, de te esclarecer dúvidas, né. E a gente está muito escravo da tecnologia. Aí você vai passar uma mensagem no WhatsApp, manda tudo com caixa alta, as letras altas, a pessoa acha que você está gritando com ela. Pronto. O que era para ser só uma comunicação, vira um ruído, porque o outro interpretou que você estava gritando com ele, e está só no texto. Mas é o que muitas vezes acontece na tecnologia. E, gente, assim, não sei se vocês sabem, né, mas o Brasil é o terceiro país do mundo que fica mais tempo na internet. O Brasil perde apenas para a Tailândia e para as Filipinas. E o tempo de conexão, assim, ele aumentou mais de 60% nos últimos 7 anos. Então, o brasileiro, ele está muito dependente de tecnologia e achando que isso é o suficiente para as relações, e não é. Isso não é suficiente. E nós precisamos estar cada vez mais atentos e, digamos que dispostos a querer estar com outras pessoas, a querer interagir. Para com essa história de que passou o e-mail, tá tudo certo, o outro não respondeu, então a batata quente é dele. Não. Nas relações, principalmente para que haja sinergia, simpatia, lembra do DNA do sucesso, né? Nós precisamos que a comunicação seja de indivíduo para indivíduo, de preferência, né? Não só usando celular ou e-mail, né? E nem sempre a gente está atento a isso, né? Então, assim, meu convite a vocês é que a gente aproveite o máximo possível para estar com pessoas, contribuir com pessoas e se conectar com pessoas. O trabalho em equipe exige isso. O trabalho em equipe precisa que cada um esteja, sim, no seu papel, mas querendo estar pertencente ao todo, né? E a gente já está caminhando para o finalzinho. Eu trouxe, então, aqui para concluir nosso bate-papo de hoje, do hashtag Tamo Junto, a força do trabalho em equipe, os 7 pecados de uma equipe. Vamos observar isso? Vamos lá, pecado número 1, fofoca. Fofoca atrapalha demais, né, gente? O que é fofoca? É você falar de alguém que não está por perto, né? E normalmente o que se fala do outro não é elogio, não, é crítica. É algo que possa desmerecer, desvalorizar ou apontar uma falha. Então, amigos, fujam de fofoca, porque a fofoca ela é nociva e ela deprecia e ela arranha a sua credibilidade. Não é a credibilidade da vítima, entre aspas, da fofoca, não. É de quem está levando essa informação adiante. Como é que a gente interrompe uma fofoca? Não levando o assunto adiante. Deixa morrer em você. Eu sei que é difícil, mas deixa. Porque a fofoca é, digamos que, o pecado número 1 para uma equipe desastrosa, para uma equipe ineficiente, para uma equipe fraca. Tá bom? Segundo pecado, julgamento. Muitas vezes a gente se coloca na condição de juiz, principalmente para apontar o erro do outro, a falha do outro, a fragilidade do outro. Lembra da dança das cadeiras? É isso que acontece. E isso não funciona para uma equipe de sucesso. O julgar é você se colocar numa prepotência como melhor do que o outro, como se você realmente fosse capaz de ser alguém perfeito, numa condição superiora, de falar, ele errou e eu não erro. Nós estamos neste patamar? Nós estamos nesta condição? Pensa bem. Então, evite julgar. Procure ouvir
sempre os dois lados. Procure apaziguar, não colocar mais lenha na fogueira, porque isso gera, assim, muita tensão, isso gera muito descontentamento e com o clima pesado, nós ficamos pesados, improdutivos, infelizes, né? E não é isso que a gente quer para o nosso dia a dia. O terceiro pecado, a negatividade. Gente, ninguém merece conviver com pessoas negativas que só falam de desgraça, que só fala de coisa ruim, que só reclama, que só aponta para situações negativas, que só fala de notícia que deixa a gente para baixo. É importante a gente quebrar esse ciclo nocivo, né? Olhar para as coisas mais positivas, valorizar conquistas, apontar para algo que venha trabalhar uma energia mais suave, mais feliz, que a gente precisa disso, porque motivos para falar de desgraça, de tristeza, todos nós temos, mas se a gente ficar só nisso, só nisso, só nisso, nós nos tornamos uma pessoa chata, pesada, e os outros querem se afastar de nós. Então observe se você está sendo negativo o tempo todo. Queira exercitar o olhar para situações mais felizes, mais produtivas, mais gratidão, porque isso tende a melhorar as nossas relações. O quarto pecado é o da reclamação. Muita gente só reclama. E ao só reclamar, ela só está apontando para aquilo que ela se coloca como se ela não tivesse fazendo parte daquilo. Como se ela não tivesse uma corresponsabilidade diante daquele cenário. E reclama das pessoas, reclama dos processos, reclama da empresa, reclama do governo, reclama do uniforme, reclama da comida. E fica reclamando de tudo. Por quê? Porque está expressando uma amargura, uma tristeza. E aquele que é amargurado, aquele que está triste, ele quer que os outros sintam a sua amargura, sintam a sua tristeza e automaticamente venha para o time. E nós, se a gente não tomarmos cuidado, a gente entra nessa. E a gente começa a reclamar também. Aí a pessoa vem e fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Aí o outro fala assim, dor de cabeça? Eu tenho uma enxaqueca que vai 5 dias. A gente quer muitas vezes competir com a desgraça, né? Então nós precisamos evitar esse tipo de situação. Evitar entrar nesse tipo de conversa. Uma pessoa reclamou para você, queira ajudá-la a enxergar um lado mais positivo da situação. Ou enxergar a solução. Porque quem reclama só enxerga o problema, não está apto e nem disponível e nem com vontade para buscar solução. Então é nesse ponto que a gente pode inverter a situação. Aqueles que reclamam demais, estimulem, ajudem eles a entender que buscar a solução é muito mais eficaz e prazeroso, tá bom? O quinto pecado é o da desculpa. Isso mesmo. Aquele que fica dando desculpa e pedindo desculpa o tempo todo. Conhece gente assim? Está atrasado, hein, amigo? De novo você atrasou para chegar em casa? Para chegar no trabalho? Ai, sabe o que que é? Eu perdi o ônibus. Aí no outro dia atrasa de novo. Está atrasado. Ah, então, meu celular não despertou. Aí no outro dia está atrasado. Ah, eu furou o pneu. Então tem sempre uma desculpa para dar, né? Isso é muito chato e ao mesmo tempo fragiliza a sua imagem de competência para o coletivo, para a equipe. Então quem fica dando desculpas o tempo todo está mostrando que não é comprometido. E isso não faz com que seja respeitado pelos outros. E aquele que pede desculpa o tempo todo? Significa que ele está destemperado, né? A inteligência emocional dele está aí precisando ser desenvolvida. Por quê? Porque normalmente traz agressividade ou traz desorganização, traz uma mensagem de falta de compromisso ou comprometimento, de despreparo, né? Então aquele que fica pedindo desculpas, ele está dizendo que ele não está pronto o suficiente. E será que é essa a imagem que a gente quer passar
para os nossos colegas de trabalho, para os nossos líderes e diretoria? Provavelmente não, né? O sexto pecado é o pecado do exagero. Gente, exagero significa, lembra da comunicação, né? Expressão corporal e tom de voz? Então, é aqueles que exageram na risada, nas brincadeiras, aqueles que exageram no drama. Tudo que é exagero, tudo que é demais estraga, né? Coloca muito sal na comida para você ver o que acontece. A comida fica, né, amarga. Se você põe muito açúcar, meu Deus, ninguém consegue. Tudo precisa ter a medida certa. Então, assim, uma motivação, uma risada, ela tem que estar moderada, mas ela precisa existir. Uma brincadeira, uma descontração é necessária, com certeza, mas sem exageros, né? Vai chamar a atenção de um colega de trabalho. O tom da voz faz diferença. O tipo de palavras escolhido também faz diferença. Por quê? Porque se você pesar a mão, vai magoar, vai machucar, vai gerar o contrário do que você quer, que é a solução. Vai gerar mais problema. Então, gente, tudo que for exagero precisa ser observado. E isso é 100% vigilância pessoal, viu? Olhar para o seu comportamento, para a sua atitude e entender como é que está isso daí diante do olhar do outro, diante do envolvimento que isso traz para a equipe, para o coletivo. E por fim aí, o sétimo pecado da imposição. A gente querer impor nosso jeito, impor nossa forma de fazer e de pensar, impor o nosso prazo. Tudo que é imposição desrespeita o outro. Por quê? Porque às vezes ele está com dificuldade, às vezes está faltando informação, às vezes não tem a estrutura necessária, às vezes não tem o preparo para aquela circunstância e a gente está impondo a situação, deixando de ouvir, mandando, determinando, e isso de uma maneira muitas vezes até arbitrária. Fala sério, gera conflito com certeza, não é? Então nós precisamos estar atentos porque esses 7 pecados de uma equipe está em nós. A fofoca está em nós, o julgamento está em nós, a negatividade, a reclamação, a desculpa o tempo todo está em nós, o exagero e a imposição também. Então nós precisamos estar atentos para que a gente melhore a nossa conduta diante do próximo. Isso vai trazer o quê? Harmonia para o trabalho, que é o que a gente mais quer. Então seja educado ao conversar com o outro, tenha paciência, porque a paciência é uma virtude necessária e saudável para nós em primeiro lugar e para o outro também. Não tente ser o dono da verdade, porque nós não somos. Nós precisamos compreender que a gente aprende o tempo todo, principalmente com os erros, hein, pessoal? Escute o que o outro tem a dizer. É muito importante, gente, nós darmos voz para o colega de trabalho, para o líder, a gente entender o que o outro está dizendo. E você que é líder, aprenda a ouvir as pessoas da sua equipe. Nós temos 2 ouvidos, pessoal, ó, 2 ouvidos e uma boca, significa que a gente deve ouvir mais do que falar. Aquele que consegue escutar o outro, ouvir o que o outro tem a dizer, encontra solução para os problemas, desenvolve melhorias dentro de um processo, conquista melhores resultados, gera engajamento e senso de pertencimento, que é tudo isso que a gente está falando até aqui. E principalmente que a gente não faça julgamentos precipitados, né? Que nós queiramos que as coisas funcionem, porque nossa equipe funcionando significa que eu faço parte de um time de sucesso, que eu faço parte de algo em que o meu talento, a minha competência, o meu valor faz diferença. E é isso que nós mais queremos. Então chegamos ao finalzinho aí do nosso bate-papo, da nossa palestra. Quero deixar aqui minha gratidão a todos vocês, dizer que eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com toda essa equipe de Dourados e que nós possamos, assim, ter uma semana incrível, ter conquistas maravilhosas e compreender que uma equipe
eficaz e bem-sucedida é porque ela conta com pessoas comprometidas e que reconhecem o seu papel. Faça tudo o que você puder para que tudo que você tem de bom seja externado, oferecido para a sua equipe. Com certeza, o maior e melhor beneficiado disso tudo é você mesmo. Gente, gratidão. Um beijo para todos vocês, que nós possamos ter novas oportunidades aí. Fiquem com Deus e muito sucesso e prosperidade para todos. Tchau, tchau. Em nome da diretoria, agradecemos a participação da palestrante de hoje e a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso próximo encontro acontece no dia 14 de julho. Nosso muito obrigado e até o próximo encontro.